Olá, boa tarde, meu povo, boa tarde para você que está chegando na nossa live de jejum. Muito boa tarde, muito boa tarde. Minha gente, nós estamos aqui num propósito para vivermos a grande vontade e o grande propósito de Deus para nossa vida. E é uma das decisões mais importantes que uma pessoa pode tomar a respeito do seu futuro, que é justamente escolher o futuro que Deus tem para cada um de nós. E hoje eu te digo boa tarde, vai entrando, já vai mandando o aviãozinho para todo mundo que você conhece, arrasta esse avião para todo mundo que você conhece, avisa o pessoal que já começou a nossa live. E se você ainda não começou esse jejum, acessa lá nesse mesmo perfil IGTV de 1:40 para frente, minha gente. Por quê? Porque você vai viver uma grande transformação. Eu tenho recebido várias mensagens de testemunhos de pessoas dizendo que muitas estruturas nas suas vidas estão sendo modificadas, muitos pensamentos, muitos comportamentos. Então você não pode deixar de arrastar esse aviãozinho para todo mundo que você conhece, porque com certeza essa mensagem vai tocar o coração de muitas pessoas. Conte seu testemunho, deixe os seus comentários, porque eu tenho visto assim muitas mensagens muito positivas desse período que o Senhor liberou para nós. Então, vem ser rema com a gente, vem jejuar com a gente, porque é isso que Deus quer. Deus quer que você tenha um propósito que não seja só seu na sua vida, mas um propósito de Deus para a sua vida. Se você já está jejuando conosco, você sabe que nós estamos meditando em 1 Samuel. Então já abre lá em 1 Samuel e se você tem lido certinho, você vai acabar descobrindo que você vai ler o livro de 1 Samuel inteiro aqui junto conosco. Olha que maravilha! Gente, 1 Samuel vai falar sobre Saul e Davi. E nós temos aprendido muito sobre a formação do caráter, a formação da identidade para um propósito divino. E Davi é o grande exemplo dessa formação, desse caráter, dessa identidade. Nos últimos dias nós estamos falando sobre os processos. Minha gente, esse negócio de passar pelos processos não é fácil não, né? Mas são necessários, são situações que passamos muito necessárias na nossa vida, que vão forjar e trazer à luz quem nós somos, o que precisamos mudar, as coisas que precisamos dar mais enfoque, outras que precisamos tirar o enfoque das nossas vidas. Então, passar por processos é uma coisa muito positiva. Vou voltar a dizer uma coisa que eu disse ontem. Abra sua mente, abra seu coração. Não se veja como uma vítima, porque é justamente isso que nós vamos conversar nessa tarde, baseado em 1 Samuel, capítulo 23 e 24. Então, 1 Samuel, capítulo 23 e 24, enquanto você abre, você já arrasta esse aviãozinho e manda esse aviãozinho para todo mundo que você conhece, porque com certeza Deus vai te usar para falar com alguém. Isso é impressionante. Nós sabemos que Saul estava perseguindo Davi para matá-lo. E Davi não se deixou abater por essas condições externas. Então já comece trazendo um TBT de ontem. As condições ao nosso redor, as tempestades ao nosso redor, a maneira como as pessoas estão nos tratando, a maneira como as pessoas estão reagindo a nós, não podem de maneira alguma interferir na nossa essência em relação a quem nós somos, a quem Deus é e a maneira como nós vamos reagir a toda e qualquer circunstância na nossa vida. Nós precisamos ter dentro do nosso coração muito claramente, se quisermos viver um propósito de Deus para a nossa vida, que as coisas não giram em torno de nós e que muitas vezes nós vamos enfrentar batalhas que não são nossas. Essa raiva que Saul tinha de Davi não era uma raiva pessoal, mas era um reflexo de ações de Saul em relação à rejeição que Deus tinha para com ele como rei de Israel. Embora Deus o tivesse escolhido, Deus não o queria. E as ações de Saul ao longo do tempo foram fazendo com que Deus o rejeitasse cada vez mais. Então, minha gente,
Chega um ponto em que Saul começa a perseguir literalmente Davi em uma batalha para a morte de Davi. E Jonatas, filho de Saul, amigo de Davi, estava sempre ali tentando ajudar Davi a não ser morto. Eles tinham uma aliança entre eles, Davi e Jonatas. E todas as vezes que Saul intentava contra a vida de Davi, Davi não ia em lugares como pessoas comuns para pedir ajuda. E esse é o primeiro princípio que eu gostaria de passar para você. Em meio a processos, e não só processos, mas em meio a processos, em meio a situações em que eu e você estamos passando de dificuldade, seja na nossa casa, seja na nossa família, seja no trabalho, seja no sonho, seja onde for, tudo junto, tudo misturado. Não procure pessoas, não procure conselhos humanos, mas procure a presença de um homem e de uma mulher de Deus para que você possa falar a sua situação. Todas as vezes que Davi estava sendo perseguido, a primeira vez ele foi para a casa de Samuel, e Samuel o protegeu, o acolheu e o Senhor lhe deu livramentos. Depois ele procurou outros profetas que puderam também lhe dar livramentos. Mas nós precisamos compreender que nunca podemos seguir conselhos que não são divinos se quisermos viver um propósito de Deus para a nossa vida. Ah, mas a pessoa me ama muito, mas ela não tem um conselho de Deus para você. E não dá para a gente viver de acordo com conselhos humanos e ainda esperar que o resultado seja divino. Nós precisamos decidir que não interessa o que esteja acontecendo. Você e eu podemos estar enfrentando a situação mais complicada da face da terra. A nossa identidade em Deus, ela precisa ser formada com um olhar. Eu sempre vou procurar o lugar do Senhor, pessoas de Deus, para ouvir um conselho. E o Senhor protege Davi numa cidade chamada Keila. E é muito interessante a gente passar por esse texto, lendo alguns versículos dele, porque vai nos ensinar um comportamento muito importante para quem quer viver propósito de Deus, que está aqui no versículo 1. Vamos lá? Um dia Davi recebeu a notícia de que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando os cereais das eiras. Davi perguntou ao Senhor, veja bem, Davi perguntou ao Senhor. Davi, diferente de Saul, ele não servia a si mesmo, mas ele servia a Deus. E então o Senhor lhe disse: vai e lute contra os filisteus e liberte Keila. Contudo, os homens de Davi disseram: estamos com medo aqui em Judá. Imagine como seria em Keila para lutar contra os exércitos dos filisteus. Davi consultou novamente o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: vá a Keila, pois eu entregarei os filisteus em suas mãos. Coloca algo no seu coração para você nunca mais esquecer. Pergunte a Deus quantas vezes forem necessárias para você sentir segurança em agir. 1, 2, 10, 20 vezes. Pergunte, não tem problema. Mas não haja fora da direção de Deus. Muitas pessoas, pelo medo, acabam agindo fora da direção de Deus e esses processos acabam se tornando eternos. Porque a pessoa não sai daquilo. É um problema atrás do outro, um problema atrás do outro. E o processo deixa de ser algo positivo para ser algo negativo na vida dessa pessoa. Então, bora lá aprender com Davi. Ele teve dúvida, o pessoal teve medo. Davi falou: meu Deus, é agora. Vou perguntar de novo para Deus. Eu vou conversar de novo com Deus. Então, quando você tiver dúvidas de alguma coisa, quando você não tiver muita convicção dentro de você, pergunte quantas vezes forem necessárias para o Senhor. E obtenha suas respostas e age em cima das respostas de Deus. Mas jamais desobedeça um comando de Deus para sua vida. Então, muitas vezes, se Deus vai te pedir para você fazer algo, por exemplo, nossa, nós vamos derrotar o exército de filisteus, mas somos só 400 a 600 homens, será que nós vamos conseguir? Pergunta de novo para Deus. Pergunta para Deus até você ter convicção. Converse com Deus
até você ter convicção das coisas que você vai fazer. Nunca seja uma pessoa impulsiva. Pessoas impulsivas tendem a fracassar nos processos. Então, até que essa intimidade, esse relacionamento com Deus lhe dê bastante clareza, lhe dê bastante coesão para que você possa tomar decisões convictas, converse com Deus. Pergunte 1, 2, 10, 20, 30 vezes que forem necessárias para que você sinta convicção em agir. Quanto mais você dialogar com Deus, quanto mais você conversar com Deus, mais rapidamente você vai conseguir entender as respostas de Deus e também sentir firmeza para agir em relação às coisas que Deus lhe apontar. Viver o propósito de Deus é do início ao fim. E é muito importante nós compreendermos que Ele está no controle das nossas vidas. O interessante é que Deus realmente entregou os filisteus na mão de Davi e dos seus guerreiros, mas Davi ficou sabendo que Saul já estava chegando atrás dele para destruí-lo. E Davi fez algumas perguntas ao Senhor. Eu gostaria de ler isso a você porque é muito interessante esse processo de Davi, que eu tenho certeza que ou você está passando ou você vai passar algum dia na sua vida por isso daqui. Então vamos lá. Versículo 9. Não, desculpe, versículo 10. Ó Senhor Deus de Israel, ouvi que Saul planeja vir e destruir Keila, porque estou aqui. Será que os líderes de Keila vão me trair e me entregar a ele? E Saul virá de fato conforme eu vi? O Senhor Deus de Israel, por favor, me responde. Ou seja, Davi acabou de livrar a cidade. Ele imaginava que as pessoas não fossem traí-lo. Ele imaginava que as pessoas fossem fazer o melhor para eles. Entenda uma coisa, no meio dos processos, Deus vai permitir que coisas que nós achamos que sejam difíceis, como uma traição, como uma decepção, como uma pernada, né, gente? Passado para trás. Coisas que você fala, caramba, mas eu estava te ajudando, caramba. Mas Deus vai permitir que isso aconteça na sua vida. E não é para eu e você ficarmos mudando a essência da nossa vida e do nosso propósito por conta disso. Davi, como já estava aprendendo como funcionavam as coisas, ele fez essa pergunta para Deus. Por quê? Porque deve ter passado um pensamento na cabeça dele dizendo assim, eu tô achando que esse povo vai me trair. Eu tô achando que esse povo vai me passar a perna. E aí, Deus respondeu. E Deus respondeu assim, ele virá. Ou seja, Saul vai vir sim atrás de você, Davi. Mais uma vez, Davi perguntou, os líderes de Keila entregarão a mim, meus homens, a Saul? E o Senhor disse, sim, entregarão. Ou seja, muitas vezes nós queremos que Deus impeça os processos de acontecerem, mas Deus não vai impedir os processos de acontecerem. Deus não vai impedir que as coisas que precisam acontecer conosco para formar em nós um caráter, uma identidade que é necessária para vivermos o propósito dele para nós, ele não vai impedir que aconteça. Agora é bem diferente ele não impedir dele nos proteger. No caso aqui, Deus não impediu. Deus foi bem sincero com Davi. Olha, ele vai sim. E as pessoas vão te trair sim. Já fica aí de butuca porque você vai precisar guerrear. Você vai precisar fugir. Mas não se preocupe. O texto diz que o Senhor guardou Davi. Às vezes nós estamos tão focados em Deus impedir que nós venhamos a passar por situações que nós não conseguimos perceber que o grande milagre não está em Deus impedir situações, e sim em Deus nos livrar, nos dar comandos, nos dar caminhos. Quanto mais Davi se rendia a ser um homem cujo coração servia a Deus, maior era o quadrado que Deus aumentava para Davi dominar. Davi não tinha consciência disso naquele momento, mas hoje, por conta da Bíblia, nós podemos ter essa consciência. Quanto mais nós nos rendemos em sermos um coração que está para servir a autoridade de Deus,
maior será o domínio que Deus colocará sobre as nossas vidas em cada uma das circunstâncias da nossa vida. Então, ao invés de nós ficarmos rebatendo, reagindo, o Senhor vai dizer assim, não, isso daí deve acontecer sim. E é para que você me sirva, é para que você faça com que as minhas batalhas sejam guerreadas. Assim como eu já disse, eu vou dizer mais uma vez hoje. Essas batalhas que Davi estava enfrentando não eram batalhas dele, não eram batalhas pessoais dele. Quem vai viver o projeto de Deus vai passar por batalhas que ele não sabe nem por que ele está enfrentando. Quantas vezes no texto a gente vê Davi perguntando para Jonatas, o que eu fiz? Eu não fiz nada para Saul me odiar. Eu não tive nenhuma postura para ele agir dessa maneira. Mas quando nós entramos dentro do propósito de Deus para a nossa vida, nós entramos em batalhas que são maiores do que nós para que o propósito de Deus aconteça. Então é muito importante que nada seja pessoal, mas que o nosso coração esteja sempre rendido diante do trono de Deus, sabendo que nós estamos a serviço do Senhor, batalhando em nome do Senhor, para que o propósito de Deus sim possa acontecer na terra através de nós. E isso vai acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. O propósito de Deus vai levar você a viver algo grandioso de Deus para todas as partes da sua vida, da sua identidade. E isso é impressionantemente grande e poderoso. Então não se deixe abater pelos processos. Hoje nós terminamos essa mensagem de processos dizendo a você, não se deixe abater pelo que está ao seu redor, não se deixe abater pelos processos. As batalhas que vêm do Senhor são batalhas ganhas, mas nós precisamos estar rendidos para estarmos debaixo da autoridade daquele que pode todas as coisas na nossa vida. Então não tenha medo de pressões, não tenha medo de notícias, não tenha medo de olhares, não tenha medo de situações, porque o Senhor é com você. Amém, minha gente? Hoje eu quero deixar esse texto de 1 Samuel 23, 24, 25, quando Samuel falece. 25 eu já preguei para vocês sobre Nabal e Abigail, então vai ser bem tranquilo para vocês meditarem nesse texto e procure ter um coração rendido para viver as coisas do Senhor. Quem sabe hoje você está reagindo a Saul? Quem sabe hoje você está reagindo aos habitantes de Keila? E o Senhor está dizendo, sim, as coisas vão acontecer, mas não é para você se envolver com isso, é para você prosseguir, é para você seguir em frente. Não se embarace nas coisas do meio do caminho, siga em frente. Amém? Hoje essa nossa reflexão termina aqui e eu te convido a vir ser rema com a gente e a jejuar junto com a gente. Aproveita, compartilha lá no seu stories, manda para as pessoas que você conhece, que precisam viver um grande milagre de Deus nas suas vidas. Eu encontro vocês hoje à noite lá na plataforma da Ser Rema no YouTube e no Facebook. Primeira chave de Deus para o mês de outubro, rendição. Até mais tarde, que Deus abençoe.